mal é a culpa, né? Como a culpa nos faz mal. Nos perdoar e perdoar o outro, né? Trazer clareza. A oração ajuda a ter clareza também. O que Deus quer para a nossa vida. Porque Ele fala, através da palavra, através de louvores, através de alguém, através do nosso íntimo. E o segundo ponto em que a oração tem poder para fazer 1, 2, 3, 4, 5, fazer outros milagres. E trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional diário. Como combinado, aos sábados e domingos, o tema é aleatório, não é junto com o da semana. E ontem eu tentei iniciar, eu fiz a tentativa de iniciar o tema oração e não consegui por causa do tempo. Então hoje eu vim completar essa mensagem. Vem comigo, pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma mesmo as suas próprias conclusões. Ontem, caso você tenha perdido, está aqui nessa plataforma antes desse vídeo, nós vimos sobre o meu testemunho, sobre oração, a minha experiência com Deus, né? Um pouco, vou contar um pouco mais hoje também. Nós vimos várias histórias, né? 7 histórias de testemunhos de vida em que o Senhor mudou a situação através da oração. Nós vimos também o que é orar, né? Orar e conversar com Deus, ter comunhão com Ele, assim como a gente conversa com um amigo, um parente. E vimos que Deus ele se agrada do coração daqueles que o buscam verdadeiramente, em espírito e em verdade. Não é só de boca, mas com a alma. Se você agrada daqueles que o buscam. E hoje a gente vai continuar esse nosso encontro, esse tema, ainda sobre oração. A gente vai ver mais histórias em que o Senhor fez, agiu, mudou através da oração. Vou contar mais um pouco da minha experiência com o Senhor através da oração. Você vai sair daqui sabendo o que você pode ter de diferença, de ganho, de vantagens ao fazer as orações, tá bom? Se você já sabe que daqui vai sair conteúdo bom, conteúdo legal, que vai ser útil pra ti, vai edificar a tua vida, já deixa o seu curtir é muito importante. Apaga, você só paga de 2 formas aqui, esse encontro, tá? A primeira, através do curtir, 3 formas, né? A segunda, compartilhando com a amiga, alguém precisa de uma palavra que como você está aqui ouvindo, alguém também precisa. E o terceiro é deixando o seu comentário da parte mais importante, a chave virada, né? A virada de chave mais uau que você teve, tá bom? Tiver outras viradas, bota aí, uau, tá bom? Então, completando a minha experiência com o Senhor, eu precisei encerrar antes por causa que eu ia pra psicóloga e comecei muito perto um do outro. Para que eu começasse a ter a oração com o Senhor, antes disso o Senhor me chamou pra jejuar e orar. Né? Esse pode ser um tema de um outro momento do nosso encontro, que a oração, ela se juntando com o jejum, ela faz coisas inexplicáveis, né? Então eu comecei a voltar a jejuar, porque eu tinha uma opressão, um medo, uma angústia, uma perseguição, um sentimento de morte que não passava. E o Senhor começou a dizer, me busque 3 vezes ao dia, fale comigo 3 vezes ao dia, né? E começou a também dizer que eu fizesse jejum e oração. E foi através de jejum e oração do jejum, que eu comecei a falar com o Senhor. Porque quando eu fazia jejum, eu me policiava. O que eu tô fazendo? O que eu tô falando? Eu ficava atenta, né? Alerta. E aí o Senhor começou a dizer, eu já encerrei o meu jejum, né? Já posso parar de ficar alerta, né? Conversando com Deus. Aí o Senhor pegou e disse, você pode continuar conversando comigo, né? Nós sempre tivemos abertura. É igual Adão e Eva. Deus não se afastou deles. Deus não disse, não quero mais vocês. Deus puniu por causa da desobediência, mas Deus nunca disse que não estaria perto deles. Então, do mesmo jeito, quem se afasta do homem, o homem se afasta do Deus, não Deus do homem. Deus sempre está disponível. Então, eles se esconderam, né, na presença do Senhor. Então, Alexandra, me conta mais. Você quer saber mais histórias de pessoas que tiveram êxito, tiveram vitória através da oração? Bota aí. Quem quer? Eu. Sim. Sim ou não? Sim ou não? Você quer mais histórias para verificar a tua fé? Sim ou não? E aí aqui a gente vai ver o poder da oração. Entenda o impacto em nossas vidas. Por trás da oração, dessa conversa, a gente quebra, cadeias estão quebradas, muros são destruídos. E nós vamos ver 5 coisas em que a oração pode ser feita, pode completar. Ela, atrelada sempre ao jejum, faz toda a diferença, tá? Então, o primeiro ponto em que a oração pode ser diferente na tua vida é o poder de curar, né? O poder de curar. Nós vimos, inclusive, com Ezequias, que vimos o último testemunho, o último exemplo do encontro de ontem, em que ele ainda deitado, que a oração não tem uma regra, né? Ele ainda deitado, as pessoas não falam. Ele ainda deitado pediu suplicar ao Senhor para que aquela morte não sobrevisse sobre ele estava doente, né? Então, a gente pode sim orar a Bíblia, começar a falar com o Senhor sobre a Bíblia, né? Eu gosto muito de quando eu me sinto limitada sobre algo relacionado ao meu físico, claro que eu não deixo de buscar os médicos também, mas Deus é o médico, Jesus é o médico dos médicos. Eu me aposto numa palavra que fala que o Senhor levou todas as minhas enfermidades na cruz. Se eu me sinto culpada, eu digo, o Senhor tu levou minha culpa na cruz. Se eu me sinto com medo, né, o Senhor é a minha força. Se eu me sinto que aquilo não vou conseguir ser curada, sarada, aquela enfermidade está me maltratando, aí eu falo, Senhor, tu levou as minhas feridas, tu levou na cruz, né? Alexandre, onde é que tem escrito, né?
levou minhas enfermidades na cruz. Levou as minhas enfermidades na cruz. Pega aí, tá? Tua Bíblia. Levou as minhas enfermidades. Onde é que tem escrito a lição? Por isso que eu estou agora consultando no computador, claro, porque, né, esforço, redução de esforço. Isaías 53, 4 e 5. Das vezes em que você achar que aquilo, né, você não se sente bem, algo do tipo, você pode fazer essa oração. A palavra pode ser orada. Por isso que Davi fazia orações, né, os salmos, para poder ele mesmo se convencer daquilo. Coisas são quebradas quando a gente ora, quando a gente recita, quando a gente fala. E aqui ele fala, certamente ele tomou sobre nós as nossas enfermidades, nossas doenças. Por Deus foi atingido, castigado, transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então esse versículo, Isaías 53, a gente pode se apropriar quando a gente sentir culpa, quando a gente sentir que pecou, que perdoou, que errou, quando a gente sentir que insuficiente, quando a gente achar que é nosso pecado Deus não vai perdoar, quando a gente achar que é nossa doença Deus não vai curar, tá? E aí a gente vê também sobre o poder da oração. A oração serve para libertar. Quando eu me reconciliei com o Senhor disse, ore por 3, busque, como dizia meu sogro, pague o preço por 3 pessoas, na época. E ele disse, fulano, ciclano, beltrano. E aí o Senhor pegou e me disse como eu deveria fazer para libertar essas pessoas, né? E eu posso dizer que depois de fazer o que o Senhor pediu que eu fizesse, através da oração, jejum, essas pessoas, cadeias foram quebradas, né? Pelo menos para algumas delas, ainda estamos em processo, estamos forjando, né? Estamos criando um testemunho. Se necessário for, um dia eu conto aqui o testemunho. Então, pessoas, a gente pode orar por nós mesmos, pela libertação, libertação de cigarros, de bebida, né? A gente pode orar por pessoas que estão com esses grilhões, né? Com esses grilhões, pagar o preço pela vida de alguém, né? E ontem mesmo, no nosso encontro que eu faço com as meninas que estão no mesmo sentido que eu, de uma oração, foi contado um testemunho, né? De uma criança, aqui falando de libertação, lembrei agora, de uma criança de 5 anos, a avó dela era mulher de libertação, que trabalha, isso é dom de libertar. E aí tinha uma criança com 5 anos que ela não dormia, não estava assim perturbada, e dizia que não pagasse, dizia que via tal coisa e os adultos não viam. Aí ela mandaram chamar a avó dela, e a avó dela era mulher de oração, mulher de libertação. E aí essa mulher disse assim, traga a criança daqui a 3 dias. E ela foi lá, orar e jejuar em toda essa vida, para que houvesse a libertação. Conta-se essa minha amiga, que a avó dela, ao entrar no sítio, a menina começou a se debater, começou a dizer que não queria entrar no sítio. E só ao ver ela, tamanho era a unção que ela estava, né? A criança foi liberta. O poder de sangue de Jesus, sempre, né? Sempre é no poder de sangue de Jesus. Alexandra, tá bom. A oração, conversar com Deus, nos ajuda a ter cura física, emocional, psicológica, sofrimento espiritual, uma causa minha, situação minha também. O Senhor disse, ore de junho, porque eu tinha opressões que estavam me perseguindo, né? Por isso ele pediu que eu buscasse, porque eu precisava tirar toda a sujeira que estava enraizada, para libertar, já falei, né? Para fortalecer. Quando a gente ora, a gente conversa, a gente se fortalece nele. A gente sempre reflete aquilo que a gente se alimenta. Se eu me alimento de comidas gordurosas, se eu me alimento de fast foods da vida, de frituras, como vai ser o meu corpo? Como vai ser o meu estômago? Como vai ser a minha mente? Né? Agora, se eu me alimento do que faz bem, verduras, frutas, legumes, como é que vai refletir eu? A mente, o estômago, o corpo. Então, nós somos o reflexo que a gente se alimenta. Quanto mais eu dou atenção àquilo, mais daquilo eu vou refletir. Ambientes, né? Pessoas. Então, anda com sábio, você sabe. Né? Provérbios fala. Então, o Senhor nos chama, quanto mais você conversa, nós conversamos com Ele, mais nós nos sentimos fortalecidos através dessa conversa com Ele. Eu mesma, hoje, eu tenho essa liberdade de dizer, Senhor, eu tô com dificuldade nisso. Tô achando injusto isso. O Senhor me ajuda, porque eu sozinha não consigo. E essa liberdade, nossa mente não precisa, não é obrigado a se ajoelhar. Se ajoelhar é um modo de rendição. Né? Nos ajuda também a ter o perdão. Né? A oração do arrependimento nos traz perdão de Deus. Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas. Então, a oração nos ajuda a nos perdoar. O pior mal é a culpa. Né? Como a culpa nos faz mal. Nos perdoar e perdoar o outro. Né? Trazer clareza. A oração ajuda a ter clareza também. O que Deus quer para a nossa vida. Porque Ele fala. Através da palavra, através de louvores, através de alguém, através do nosso íntimo. E o segundo ponto em que a oração tem poder para fazer 1, 2, 3, 4, 5, fazer outros milagres. Através da oração a gente viu muitos milagres. Milagres de abrir caminho na água,
né? Mandou fogo do céu, ressuscitou mortos, multiplicou comida. Tudo isso tem na palavra para poder a gente vivificar a nossa fé. Quando eu comecei a temer o que viria sobre mim, pelo fato de buscar ao Senhor, o Senhor começou a dizer: se apegue na minha palavra. Várias pessoas eram comuns como você, pessoas falíveis, frágeis, com suas fragilidades, mas se apegue no que aconteceu com a vida delas, mais do que com o que você vê no externo, o que você vê na sua situação. E aí isso é fé, né? Fé é acreditar, mesmo não tendo visto. Acreditar não no nosso poder, não na situação, mas no Deus que faz tudo. No Deus que com a sua palavra criou o mundo, né? Mandou o fogo dos céus, multiplicou a comida, abriu portas de prisões e mudou o tempo, né? Alexandra, quero que você veja mais de histórias que teve oração, que fez diferença na vida delas. Quem foi mais, Alex? Conta mais, conta mais. Né? Quer saber as outras histórias de pessoas que foram, teve mudança na vida delas através da oração, orar, conversar, né? Através dessa conversa com Deus. Abraão, um herdeiro porque tinha filhos, não tinha filhos. Ló, permissão para fugir de Zoar. Eliezer, êxito para sua missão. Filho, aqui tudo tem referência, tá? Isaac pediu por filhos. Que mais? Jacó pediu, orou, conversou para escapar seu irmão. Israel, a bênção de Deus pela qual lutou. Os israelitas, liberdade da escravidão. Moisés, para ver a terra prometida, ele conversou com Deus. Aqui a gente vê um exemplo. Nem sempre porque nós oramos, Deus tem a obrigação de nos dar a resposta. A oração muda coisas. Ou muda dentro de nós, ou muda a situação. Mas Deus ele não tem obrigação nenhuma de nos dar. Então, ao mudar dentro de nós, a gente entra em concordância com o que Ele quer para a nossa vida. E aí o Moisés é um exemplo de que ele orou e Deus não atendeu. Ele queria entrar na terra prometida, mas a função dele não era entrar na terra prometida, era passar o povo. Quem mais? Gideão pediu sinal, que era realmente ter êxito na guerra. Sansão, para a água para saciar a sede. Sansão pediu força para vingar-se dos filisteus, pediu um último dia de força para cumprir com o seu propósito. Ana pediu por um filho. Davi pediu pela bênção de Deus para a sua casa, em Samuel 7. Salomão pediu um coração entendido, pediu por sabedoria. Eliseu pediu para que o exército sírio ficasse cego e ficou e ganhou a guerra. Jeoacás para ser liberto dos sírios. Ezequias por proteção contra Sinaqueribe e pediu também por mais vidas, mais 10 anos de vida. Jabes pediu por bênção divina. As Rubenitas, vitória em uma batalha. Os exércitos de Abias, vitória sobre Jeroboão. Asa, ajuda contra os etíopes. Josafá, vitória sobre os sírios. E aí você vai ver que o ladrão crucificado na cruz orou também, né? E nos seus últimos momentos foi abençoado. A igreja, por proteção contra a perseguição. Cornélio, a favor de iluminação divinas. Quem mais? Agur pediu por moderação de desejos. Neemias pediu por proteção contra o Sanbalate. Tobias queria tirar ele da ação que ele estava completando por um povo. Então, e muitos outros a gente vai ver de exemplos nos Salmos, né? Que Davi diz: tu me livrou das guerras, me ajudou em todas as minhas guerras. Então, que você possa se apropriar de tudo isso. Você tem inspirações, você também pode acessar esse poder. O poder que não vem de nós, mas o poder que nós abrimos mãos do nosso eu, da nossa carne, da nossa forma, para acessar esse poder. Então, o meu pedido hoje é que a sua casa interna, a sua casa, né, ela possa ser preenchida por essa conversa, por esse Deus que tudo faz, que tudo pode, que se fez por eles, que são pessoas comuns. A gente pensa assim, é porque eles eram super-homens. Não, eles estavam em processo de santificação. Então Deus, ele se revela àqueles que o buscam, né? Deus se revela àqueles que o buscam. Então, vamos ver aqui um versículo para poder você anotar, você recitar, para que você se aproprie. Davi disse, né? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é só uma Bíblia aberta que vai fazer proteção para uma casa. Deus, ele quer habitar dentro da nossa casa, coração, nossa casa, mente. Então, se Davi guardou no coração, foi justamente para que ele não entristecesse a Deus, né? Deus se agrada dos que o buscam. E se você não tem uma turma, se você ainda não se sente bem, se você ainda não tem uma comunidade de pessoas para se sentir firme, né? Busque. Sempre existem pessoas com o mesmo sentimento, o mesmo desejo da gente, né? Deus se agrada de quem o busca. Deus se revela, né? Ele nos chama para que nós o amemos de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso entendimento. Ele não quer religiosidade, ele quer essência, né?
E aqui, versículo para sua meditação, Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Né? Junto com a oração, tem a fé. Né? Não tem como a gente procurar alguém e não crer nele. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Tá? Tem vários outros aqui, vários outros. Mas o que mais ficou firme para mim foram esses dois. E o terceiro, Salmos 105. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem a sua presença. Busquem sempre a sua presença. Tá bom? Se não mudar os planos, o próximo encontro ainda dessa série, de fim de semana, vai ser sobre fé, tá? Então, a oração, junto com o jejum, junto com a fé, elas sempre andam juntinhas, unidas, para que as coisas fluam. E o meu pedido hoje é que o Senhor seja o teu guia, seu direcionador, que o Espírito Santo possa te dar clareza e entendimento para guardar e enraizar essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas para enraizar, só continuar buscando continuamente essa graça, esse entendimento, tá bom? Muito obrigada pela tua companhia. Já deixou aqui teu curtir? Ainda não? Já deixou o comentário? Qual foi a parte que ficou mais firme pra ti? Fiz o resumão? Fiz não, né? Resumão. Quem busca o Senhor, encontra, né? Quem busca o Senhor, encontra. Vimos os exemplos, os meus exemplos de Deus, eu com Deus. Já tive várias outras vitórias através da oração, né? Que muitas ainda estão sendo forjadas através dessa conversa com Ele. E se você tem dificuldade de conversar com o Senhor, um dos pontos que mais fez sentido para mim foi escrever. Pegar uma folha e dizer, de mim para Deus. Deus, eu estou sentindo assim, assado, assim, assado. Estou triste contigo, estou triste por, né, X coisas estão me entristecendo. E isso faz muito sentido para quem tem dificuldade de conversar, né, com Deus. Não se preocupe, o Senhor, Ele ama o pecador. Não importa o que você tenha feito, tá? Então, de resumão aqui, nós vimos que a oração pode. Através da oração, a gente pode. Com o poder da oração, é um poder invisível. Né? A gente pode acessar a cura, acessar a libertação, acessar o fortalecimento, acessar o perdão e fazer vários, muitos outros milagres. Tá certo? Conte aqui qual parte mais fez sentido para ti. Quero saber. Quero ter o prazer de ler o seu comentário. E o quão grande tem sido as bênçãos de Deus na tua vida, tá bom? Nos vemos amanhã, 7h17, aqui nesse mesmo canal. E até a próxima. Até.